Amados, a primeira coisa que nós precisamos analisar, quando Jesus chamou os 12 discípulos dele, quando ele chamou aqueles 12, o texto relata muito claro que Jesus chamou eles, né, o seu discípulo ali, e deu poder sobre os espíritos imundos para expulsar, né, e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Jesus, quando chamou eles, falou: olhem, eu vou dar a vocês todo o poder para que vocês possam repreender todo o mal, expulsar os espíritos imundos, né, e curar as enfermidades. Mas na frente, Mateus 10:8, ele diz assim: curai os enfermos. Isso Jesus falando para eles: curai os enfermos, e limpa os leprosos, e ressuscita os mortos, e expulsa os demônios, de graça recebei, de graça dai. O que é que nós podemos entender nesse texto aqui, quando Jesus ali estava com os seus discípulos? Primeira coisa que nós precisamos ter a convicção, é que Deus ali chamou eles e deu poder a eles. Ele fala ali que Ele está dando poder para que eles curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Aí Ele disse: recebei de graça e dai de graça. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Eu vou dar poder a vocês para ir e curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, receber de graça. Eu estou dando de graça para vocês esse poder. Vocês vão por aí, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitam. Olha só, irmãos, o que Jesus está falando para ele. Jesus está falando para que eles ressuscitem os mortos. E será que no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, nós hoje estamos aqui dando seguimento que Jesus mandou aqueles homens fazerem? Eu me lembro agora, recordando sempre, quando nós falamos do tempo dos apóstolos, do tempo dos homens escolhidos por Deus, lembramos muito do nosso querido, saudoso irmão Diácono Zé Ayrton, quando ele muitas vezes orava e falava para Deus: Senhor, hoje somos nós estamos aqui, e vem dar a nós esse poder. E o irmão Zé Ayrton, ele era um homem de oração, um homem que realmente ele tinha muito, assim, era esse dom de Deus para orar pelos enfermos. E lembrei agora que muitas vezes o pastor mesmo chamava ele para orar aqui pelos enfermos. O irmão Zé Ayrton tinha esse dom. Mas por que ele tinha esse dom? É porque ele acreditava, ele tinha a fé, ele tinha a convicção e a certeza. Amém? E nós também precisamos ter essa convicção, irmãos. Precisamos, porque isso é um mandamento de Jesus, isso é uma ordenança de Jesus. E por que Jesus já falava isso daqui? Jesus já falava isso aqui preparando eles, porque Jesus não ia estar com ele toda a vida. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender essa noite, que nós, se verdadeiramente acreditarmos, se tivermos fé, nós podemos fazer a mesma coisa, se nós se dedicar com absoluta certeza e tiver a convicção que Deus está conosco, que nós estamos seguindo a Jesus. Ele vai nos dar esse poder para fazer aquilo que Ele mandou o discípulo dele fazer. A mesma coisa. Basta que nós venha acreditar, que nós venha crer. Precisamos ter essa convicção. Sabemos que muitas igrejas por aí, é uma das coisas que eles têm feito com muita convicção. Embora eles tenham, de certa forma, feito as coisas de uma forma desordenada,
feito algumas coisas que realmente desagradam a Deus, mas uma coisa eles fazem e agrada muito a Deus, a fé que eles têm. Inclusive lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que sem a fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Eu queria pedir você, amados, que abra sua Bíblia em Romanos 5, para que nós possamos entender mais um pouco, quando se trata da fé. Louvado seja Deus. Romanos 5, verso 1. Amém? Romanos 5, verso 1 diz assim, olha só. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmão. O que é que a palavra de Deus está falando? O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, para nós, no dia de hoje? Ele está dizendo que sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu só vou ter paz com Deus, eu só vou conseguir alguma coisa de Deus, primeiramente, se eu colocar a minha fé em prática, se eu tiver fé. Eu só vou ter paz com Deus, eu só vou ter a convicção, né, de todas as coisas, a minha caminhada com Jesus, as lutas que vão vir sobre a minha vida, sobre as lutas que eu estou passando, se realmente eu estiver fé no Senhor. Se a minha fé realmente está sendo colocada em prática, se realmente eu estou exercendo a minha fé, se realmente eu tenho fé ou não. Porque sabendo, irmãos, que muitas vezes na caminhada nós ficamos de certa forma meio que cambaleando. A nossa fé muitas vezes ela não é uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Muitas vezes a nossa fé, ora ela está uma maravilha. Muitas vezes nós só colocamos a fé em prática quando nós vimos o que Deus já fez. Só vamos ver o quanto Deus é bom depois que Deus faz, mas antes que Deus venha fazer, muitas vezes nós ficamos meio oscilando, acreditando ou não, meio que não acreditando, meio ali na dúvida, será que vai acontecer ou não? Mas irmãos, aqui o texto deixa muito claro que as coisas só podem acontecer se realmente eu tiver fé. Porque ele diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, irmãos, quando eu tenho fé, quando eu acredito, e eu sei, e a absoluta certeza em quem eu tenho crido, aí eu vou ter paz. Embora eu esteja passando por muitas lutas, embora eu esteja passando por uma luta, por 2, 3, 4, 5 lutas, embora a luta é tão grande que eu acho até que é impossível ela se reverter. Mas se eu acreditar em Deus, eu posso estar passando o que eu estiver passando, mas eu confiando em Deus, eu sei que eu vou passar. Eu sei que Deus vai me conceder o que eu tenho pedido a Deus. Mas para isso, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Amém, queridos? Preciso colocar a minha fé em prática. Se eu tenho orado por uma causa, se eu tenho orado por alguma coisa na minha vida e ainda não aconteceu, é porque Deus não quis que ainda acontecesse. Porém, eu acredito também que muitas vezes nós não alcançamos, né, as beneficências de Deus que nós temos pedido a Deus, muitas vezes pela falta da fé, pela falta de acreditar. Irmãos, como é que eu vou acreditar em alguém? Como é que eu vou conseguir obter alguma coisa de alguém se eu não acredito nele? Como é que eu vou colocar uma causa diante do Gilmar se eu não tenho fé que ele vai fazer? Vamos supor que o Gilmar é um advogado a qual está ali resolvendo uma causa minha. Mas se eu não tiver a certeza que ele vai resolver, se eu não procurar confiar nele, porém, o que é que eu estou fazendo? Eu estou depositando a minha fé numa pessoa que eu não creio, que eu não acredito. Eu estou depositando a minha fé numa pessoa que eu tenho dúvida.
Eu estou depositando a minha fé numa pessoa que, na verdade, eu não tenho absoluta certeza se ele vai fazer ou não. Porém, se eu depositar minha confiança nele, é porque eu sei que ele vai fazer. Porém, também se ele não fizer, isso, voltando-se para Deus, a palavra dele diz que tudo que nós pedir a ele, se tiver de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Então, queridos, precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos ter a convicção. Eu imagino se eu tenho orado a Deus por uma causa. Se eu oro a Deus para que Deus venha resgatar a minha filha do mundo. Mas se eu não acreditar, é a mesma coisa de eu estar falando com a parede. Estar falando sozinho. Mas se eu estiver colocando a minha fé, primeira coisa que eu vejo que Deus vai ver. Realmente Ele confia em mim. A confiança dEle está em mim. Então, Deus vai ver que você realmente confia nele. Que você acredita nele. Porém, se eu estiver ali simplesmente pedindo, com dúvida, se eu estou pedindo sem meu que não acreditar, ou seja, preciso ter a convicção e a absoluta certeza. Amém, queridos? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia que relata da fé. Vamos lá para Hebreus 12. Hebreus 12, quase no finalzinho da Bíblia, antes de Tiago. Hebreus 12. A Bíblia diz o seguinte, olha só. Hebreus 12, 2. Ele diz assim, eu vou resumir, irmão, porque algumas coisas que nós temos para rever diante da palavra de Deus. Em Hebreus 12, 2 ele diz assim, olhando para Jesus, olha para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, olhando para Jesus é que nós vamos, na verdade, se assentar diante do trono de Deus. Olhando para Jesus, a nossa testemunha, o nosso exemplo, a nossa força, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa absoluta certeza de que nós vamos para o céu, que nós vamos herdar a vida eterna, é em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é quem vai nos conceder, aquilo que nós temos pedido a Ele. Ele é quem vai nos conceder aquilo que nós temos pedido a Ele. O que é que nós temos pedido a Ele? O que é que nós temos colocado em primeiro lugar da nossa vida? A salvação. É o mais importante. Sabemos que há muitas coisas que nós dependemos de Deus, que nós pedimos a Deus. Quem é que não tem uma causa diante de Deus? Quem é que não tem? A maior causa que nós temos diante de Deus é quando nós pedimos a Ele para que Ele venha perdoar os nossos pecados todos os dias. A maior convicção, uma das coisas que nós temos mais pedido a Deus é que Ele venha nos fortalecer. Isso é pela fé, pela convicção. Se a minha força, se a minha caminhada, se a minha vontade, o meu desejo de buscar a Deus, se não for em Jesus, em quem é que vai ser? Se eu não colocar diante de Deus e pedir a Ele que Ele venha me dar força, que Ele venha me dar o Espírito Santo, que Ele venha me encher da vontade de buscar a Ele. Se eu não pedir isso a Deus, se eu não pedir os dons a Deus, diante de Deus, se eu não humilhar diante do Senhor, me enche do Teu Espírito, Senhor, me fortalece, me dá força para me resistir todo o mal, vem me guardar de todos os perigos. A minha confiança, a minha fé está nele. A minha confiança está nele. Então, queridos, primeira coisa que nós podemos ver aqui é que tudo na nossa vida, todas as coisas na nossa vida, depende tão somente de Jesus Cristo. Se nós não colocar a nossa vida
inteiramente nas mãos de Jesus, nós estamos ferrados, podemos dizer assim. Não podemos, irmão, estar pensando, irmãos, em outra coisa. Não podemos entregar nossa vida a outra coisa, a qualquer, confiar em qualquer outra coisa, a não ser em Jesus. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus. A nossa convicção, absoluta certeza, nós precisamos carregar isso em nós, aonde nós for. Quando nós orar com fé e acreditar. E quando nós orarmos também para desfazer toda a obra de Satanás, nós temos que ter fé e repreender todo o mal com a autoridade do Espírito Santo de Deus, e ter a convicção, porque Jesus, ele deixa muito claro lá em Mateus 10, que ele nos deu autoridade para expulsar os demônios. Então, em Hebreu, ele está dizendo aqui que essa convicção, essa certeza, essa fé está em Jesus Cristo. Outro exemplo, voltando um pouquinho, Hebreus 11, alguns exemplos de fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:4, que diz assim: pela fé, aliás, Hebreus 6, 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter essa certeza. Amém, queridos? Vamos ver outro exemplo de fé. Aí mais na frente, em Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé, ele salvou-se, e a ele e a família dele, pela convicção que ele tinha em Deus, pela certeza, porque, veja só, irmão, quanto tempo Noé passou construindo a arca, e ali ele simplesmente, ele tinha convicção, pela fé, a convicção é evidente que ele tinha em Deus, absoluta certeza que ele tinha. E ele ali simplesmente, ele não deu ouvido para o mundo que falava e condenou ali aquela arca a qual Deus mandou ele construir. Ele ali construindo a arcazinha e o povo menosprezando ali aquela arcazinha que a qual ele estava ali fazendo. E ali pela fé, a Bíblia diz aqui que ele salvou ele e a sua família, segundo a fé que ele tinha, a convicção que ele tinha, a certeza absoluta que ele tinha. Amém? Hebreus 11:17. Vamos ver outro exemplo. Hebreus 11:17, olha só, outro exemplo de fé. Pela fé, ofereceu a Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas e ofereceu o seu unigênito. Olha só, Abraão passou tanto tempo pedindo um filho a Deus, e ali Deus de repente pede a ele o filho que a qual ele tinha dado a ele. Irmãos, não existe um exemplo de fé igual a esse, maior. Sabemos que há muitos outros exemplos de fé, possamos até igualar a esse. Mas veja só, aquele homem passou quanto tempo pedindo a Deus um filho, e Deus concedeu aquele filho. E depois de tanto tempo que Deus deu o filho, Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. E Abraão, pela fé, a convicção que ele tinha, a confiança que ele tinha em Deus, a absoluta certeza de eu não sei, mas eu pedi a Deus tanto tempo esse filho, ele me concedeu esse filho, e agora ele me pede para me sacrificar, alguma coisa ele vai fazer, eu não sei o que, mas enfim, a minha fé, a certeza absoluta do Deus que eu creio, do Deus que eu sirvo, do Deus que verdadeiramente eu acredito, eu vou fazer o que Ele está me mandando eu fazer.
Não importa o que vai acontecer. Porque eu imagino que Abraão colocou na mente dele: Deus passou tanto tempo para me dar esse filho, e agora ele me pede para me sacrificar. Se ele quiser, ele é o Deus que pode me dar até muito mais que um filho, 2 filhos, 3 filhos, enquanto ele quiser me dar. A fé que aquele homem tinha, a absoluta certeza que aquele homem tinha em Deus. A fé que ele tinha ali, irmãos. Vejamos aqui um exemplo extraordinário daquele homem. Outro exemplo de fé, Hebreus 11, 24. Louvado seja Deus. Hebreus 11, 24, outro exemplo de fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, adulto, consciente, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Oh, glória a Deus. E escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitória de Deus, os tesouros do Egito, os tesouros do Egito, porque tinha em visto a recompensa. Que recompensa era essa, irmão? Que recompensa era essa que Moisés está falando aqui, a palavra de Deus está falando, que Moisés tinha aqui, em relação a deixar todo o império, deixar toda a mordomia, toda a riqueza, porque Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, e Moisés era uma espécie de um príncipe ali. Moisés fazia parte daquele reinado. Vamos imaginar que aquele homem fosse filho de um Tasso Gereissati, aquele homem fosse filho de um dos homens mais ricos do estado do Ceará. Vamos supor que aquele homem fosse filho de um dono de uma Vale do Rio Doce. Enfim, aquele homem era filho de um homem rico, de um rei. Ele fazia parte de um grande império. E aí o que a Bíblia diz aqui, aquele homem preferiu, olha só, ele deixou toda a mordomia, toda a riqueza, para ser maltratado com o povo de Deus. Mas por quê, irmãos? Ele sabia, ele tinha convicção da escolha que ele tinha feito, da escolha que ele estava fazendo. Porque o texto diz aqui, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, de que pelo um pouco de tempo, do gozo, das riquezas, dos prazeres, que ele ia ter ali. Pelo pouco tempo, porque a Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra, compara-se como 1000 anos. É um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente percebe claramente aqui que Moisés, ele visava, ele tinha a convicção das coisas futuras, gloriosas, que ele ia ter por toda a eternidade. E não somente por algumas riquezas, mordomias, o privilégio de fazer parte do império, somente por algum tempo, pouco tempo, comparando-se com o tempo que ele ia ter de gozo lá na glória com Jesus. Então, irmãos, vemos outro exemplo. Você acha que Moisés, irmão, você acha que Moisés desprezou aquela riqueza toda? Você acha que Moisés desprezou toda aquela riqueza? Você acha que Moisés desprezou aquilo por alguma vaidade? Aí eu vou desprezar isso aqui, né? E vou fazer a vontade de Deus, para que o mundo venha ver que eu sou um grande homem de Deus. Não, senhor. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa: deixar toda a riqueza que aquele homem tinha e sofrer, viver num lugar onde não tinha água, não tinha comida, mas Moisés tinha convicção, e todas as beneficências, todas as necessidades que ele concedeu diante de Deus, é porque ele acreditava: esse Senhor vai me mandar para um lugar onde não tem água, onde não tem comida, onde não tem um pé de árvore para se refrescar, onde não tem água para se tomar banho. Nós não vamos ter roupa, não vamos ter calçado. Como é que nós vamos viver no deserto? Mas Moisés sabia: eu vou, porque primeiramente eu creio no Deus que eu estou servindo, eu creio no Deus que está falando comigo, eu creio no Deus que está me mandando eu fazer isso. Eu vou porque eu sei que Ele vai prover tudo o que for necessário para mim.
E sabemos que Deus, tudo que foi preciso, Deus proveu. Começou pela passagem, quando Faraó vinha com as suas carruagens para destruir o povo, que a qual Moisés estava tirando do Egito, os escravos. Começou por aí, a primeira coisa. Ele abriu, Deus ali colocou um poder diante de Moisés para que ele abrisse o mar. Você imagina aí aquele homem, irmão, assustado, vendo a hora aqueles homens chegarem e destruir todos eles ali, sem saber o que fizer, o que fazer, o que ele fez. Ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus, imagina o desespero de Moisés. O que é que eu vou fazer agora, Senhor? E Deus mandou: olha o que tu tem na tua mão, toca na água, a água se abriu, e Moisés passou ele e todo aquele povo. Primeira coisa que Deus fez ali, mostrando para Moisés que estava com ele. Mas por que Deus estava fazendo aquilo ali? Porque Moisés tinha convicção, tinha certeza, a fé e a certeza de quem estava ali conduzindo a pessoa dele. Amém, queridos? Então, outro exemplo, grande exemplo de fé daquele homem. Amém? E diz aqui no verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés não tinha a mínima convicção, humanamente falando. Moisés jamais, Moisés jamais, ele nunca viu a grandeza, né, a glória, as coisas extraordinárias, maravilhosas que Deus tinha para ele, mas pela fé, ele via tudo isso. Porque, irmãos, uma pessoa deixar toda a riqueza, deixar um império, irmãos, para sofrer, é porque ele tinha absoluta certeza, embora ele não estava vendo, embora ele não tinha visto nada, mas ele tinha certeza absoluta que grandes coisas Deus tinha para ele. Ele tinha certeza absoluta, irmãos, que coisa gloriosa, extraordinária, coisas incomparáveis, coisas que homem nenhum pode juntar todos os homens ricos desse mundo aqui, jamais conseguiria construir algo tão maravilhoso que Deus construiu para o homem. Quando ele promete lá no Evangelho de João 14, ele diz que ele foi vos preparar um lugar para nós. E ele diz mais: preparar um lugar para vocês, para que lá onde eu estiver vocês vão estar. Você acha que Deus vai preparar algo de qualquer jeito para ele morar? Então, queridos, precisamos ter essa convicção. Não podemos estar pensando a nossa fé, com a nossa fé duvidosa, com a nossa fé uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Eu preciso ter certeza se realmente eu entreguei minha vida para Jesus, se verdadeiramente eu sei que Ele é o meu Senhor, se verdadeiramente eu sei que Ele é o meu Deus, se verdadeiramente eu sei que Ele é o poderoso, que Ele é o todo, o Senhor de todas as coisas. Eu preciso ter essa convicção, senão não estou fazendo nada. Senão eu estou sendo mais um religioso apenas, mais uma pessoa religiosa, mas não estou acreditando, eu não estou crendo naquele a qual eu falo nele, aquele que eu tenho entregado meus problemas na mão dele, aquele a qual eu tenho a esperança que por ele eu vou chegar lá na Nova Canaã, na glória eterna. É por ele que nós vamos alcançar todas essas coisas, a qual Moisés tinha essa absoluta certeza, tinha essa convicção. Amém? Verso de número 28. Pela fé. Não, irmão, só até aí. Só até o verso de número 27. Então, amados, podemos ver claramente que, aliás, até o verso de número 27. Então, irmãos, possamos ver, irmãos, que nós precisamos colocar nossa fé. Se não, irmãos, se a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, se nós não colocar nossa fé em prática, como diz lá em Romanos 5, nós não vamos ter paz com Deus.
Então, uma das coisas que nós precisamos colocar verdadeiramente, nós precisamos ter a convicção, é da fé. É pela fé. É pela fé que nós vamos. A fé, meus irmãos, é a mesma coisa de eu confiar. Se eu não tenho fé, então eu não estou confiando em Deus. Então, como é que eu estou seguindo a Deus se eu não confio nele? Então, para que eu possa ter a convicção que eu estou seguindo a Jesus, que eu estou seguindo a Deus, que eu estou buscando a Deus, é porque eu tenho fé. Eu preciso ter essa convicção e essa fé. Amém? Mas algo também que nós precisamos entender essa noite, para que nós possamos ter absoluta certeza. Primeira coisa, precisamos ter fé, mas precisamos também estar fazendo a vontade de Deus. Porque, irmãos, não adianta também eu ter a fé, mas se eu não estiver procurando servir a Deus, se eu também não estiver procurando andar de acordo com a vontade de Deus, se eu também não estiver procurando andar em comunhão com Deus, não adianta eu ter fé, mas se eu também não estiver procurando fazer a vontade de Deus, se eu não estiver andando de acordo com a vontade de Deus, eu posso ser o homem que tenha mais fé, mas não é somente pela fé que eu vou ser salvo. Eu preciso também fazer a sua vontade, eu preciso também andar de acordo com a sua vontade, eu preciso temer, eu preciso andar em obediência a Ele, eu preciso andar de acordo com a vontade dEle, para que Ele verdadeiramente venha, para que a minha fé venha a ser justificada, faz parte da fé. Não adianta eu ter fé, mas se eu não andar fazendo a sua vontade, faz parte da minha fé. Se eu faço a vontade de Deus, um exemplo. Por que Moisés procurou mais antes ouvir a Deus e fazer o que ele mandou? Porque ele realmente acreditava em Deus, mas isso, para se consumar a fé dele, ele fez o que Deus mandou. O que é que Deus tem mandado que nós venha fazer? Deixar o pecado. Deus manda que nós venha verdadeiramente procurar lavar as nossas vestes, né? Deus manda que verdadeiramente nós venha obedecer, venha temer, venha andar de acordo com a sua vontade. Isso é muito necessário. Isso porque não adianta eu ter fé, mas se eu não estou andando de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos ver, abra sua Bíblia aí, voltando um pouco no Evangelho de João. João 15. Evangelho de João 15. Olha só, para que nós possamos entender melhor. Evangelho de João 15 e 7. Olha só. Evangelho de João 15, 7 diz assim: se vós estiver em mim, olha só, preste atenção, irmão. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, ou seja, em vocês, o que é que ele diz? Pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas ele não está dizendo aqui, se todos vocês, não importa a forma como vocês estejam, me pedir, vos será feito. Não, ele não está dizendo, presta atenção o que o texto diz. Ele está dizendo, se vocês estiverem em mim, o que é estar em Deus? Fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras, as palavras dele, de Deus, e as minhas palavras estiver em vocês, se vocês estiverem cumprindo com as minhas palavras, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Ele não está dizendo que tudo que nós pedir a ele, ele vai dar, não. Ele pode dar. Mas vamos ver como é que está a nossa vida diante dele. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Será que nós estamos fazendo por onde merecer realmente? Embora nós sabemos que pelo máximo que nós se santificamos, não somos merecedor, mas nós sabemos também que Deus, ele na verdade, o texto diz aqui que nós precisamos
está fazendo a vontade dele, está praticando a sua palavra, está andando de acordo com a sua vontade. Deus não está falando que ele... Inclusive, se você puder, abra a sua Bíblia aí. Então ele diz: se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirei tudo que quiserem, vos será feito. Ou seja, não é de qualquer jeito que nós vamos alcançar as coisas de Deus. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Será que nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus? Porque, irmãos, olha só, é muito bom, né, irmãos? Inclusive, o ser humano, o homem, ele quer muito receber as beneficências de Deus. Ele quer muito ser privilegiado pelas coisas de Deus. Mas o que é que ele tem feito? O que é que ele tem feito para agradar a Deus? O homem, ele quer receber os milagres de Deus, ele quer muito, mas ele não quer obedecer a Deus. Ele quer muito que Deus lhe conceda tudo o que tem pedido, mas será que ele tem feito? Ele tem agradado a Deus? Será que ele tem procurado andar de acordo com a sua vontade? Será que o homem verdadeiramente tem procurado também fazer a vontade de Deus? Porque, irmãos, interessante que sempre o ser humano é assim. Ele quer apenas ser beneficiado, mas ele não quer se dispor, ele não quer renunciar, ele não quer se esforçar, ele não quer buscar, ele quer tudo de graça na mãozinha, ele quer tudo ali. E muitas vezes alguns ainda de certa forma se chateiam com Deus. E há muitas pessoas que ainda às vezes botam a culpa em Deus. Acha que Deus não concedeu porque Deus não existe, porque Deus não está olhando para ele, porque Deus não é bom. Ele quer receber tudo que ele tem pedido a Deus. Todo dia nós estamos pedindo as coisas a Deus. Pedimos de manhã, pedimos à tarde, pedimos meio-dia, pedimos as coisas a Deus toda hora. E será que nós temos feito alguma coisa para Deus? E será que nós temos feito alguma coisa para agradar a Deus, pelo menos em um momento na nossa vida? Será, irmãos? Será? Você vê aí o quanto nós somos ingratos. Queremos receber de Deus toda hora, todo dia, mas não temos se esforçado, não temos também procurado reconhecer muitas vezes as nossas falhas, reconhecer que nós precisamos mais buscar a Deus, precisamos mais confiar em Deus. Tudo isso faz parte da nossa caminhada diante de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, são exemplos que nós precisamos analisar na nossa vida. Precisamos verificar verdadeiramente se nós não estamos sendo crentes egoístas, crente que, aliás, a gente ouve falar por aí, alguns pregadores, alguns homens que pregam a palavra de Deus, dizem até que Deus, quando nós damos alguma coisa para Deus, quando nós oferecemos alguma coisa para Deus, quando nós se esforçamos para dar alguma coisa a Deus, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Ele tem a obrigação de dar tudo que nós queremos. E assim, a maioria das pessoas estão vivendo, achando que Deus, Ele tem a obrigação de dar tudo que nós pedimos. Tudo que nós pedimos a Ele, achamos que Deus tem a obrigação de dar a nós. Achamos que Deus é obrigado a nos dar. Porém, irmãos, precisamos colocar, primeiramente, a nossa fé, a convicção do Deus que nós servimos. Precisamos ter absoluta certeza do Deus que eu estou servindo, mas eu preciso também andar em obediência a Ele. Andar em obediência ao Senhor. Isso faz parte da nossa caminhada. Isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. E vejamos aqui, irmãos, alguns exemplos de fé. Eu gostaria de lhe pedir que você abra a sua Bíblia, aí em Mateus 8:5,
Alguns exemplos de fé. Mateus 8 e 5. Louvado seja Deus. Mateus 8 e 5. Amém? Mateus 8 e 5 fala de uma ocasião que aconteceu lá em Cafarnaum, que diz assim a palavra de Deus. Mateus 8 e 5 diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus respondeu para ele, imediatamente ali Jesus já foi atendendo aquele homem: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, olha só, irmão, olha só a fé desse homem. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará, e o meu criado ficará sã. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, um exemplo de fé. Quando aquele homem chega para Jesus: Senhor, o meu criado está lá, violentamente enfermo, Senhor. Jesus disse: eu vou lá, eu vou curar ele. Ele disse: não, Senhor, não preciso o Senhor ir, basta uma palavra tua e eu sei que ele ficará sã. Olha só a fé desse homem. E o que eu entendo aqui, que nós possamos entender no texto, Jesus disse: nem mesmo Israel, nem mesmo o povo dele, o povo do meio dele, nem lá mesmo lá no meio do povo que conhecia Jesus, ele viu tanta fé como ele viu naquele homem que talvez ele nem conhecia Jesus, talvez encontrou-se com Jesus pela primeira vez. E Jesus se admirou. A palavra de Deus diz aqui que ele ficou maravilhado com a fé daquele homem. Um exemplo de fé. Um grande exemplo de fé. Outro exemplo de fé, mais na frente, Mateus 9, 18. Mateus 9, 18. Outro exemplo de fé. Mateus 9, 18 diz assim: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha só, aquele homem já foi chegando para Jesus com as palavras de quem tinha convicção e fé de quem e a qual ele estava falando, com quem que ele estava se comunicando, de quem ele estava pedindo, a quem ele estava pedindo. Porque o texto deixa muito claro que aquela pessoa, aquele homem chegou para ele e disse que a filha dele estava morta, não era? Mas ele acreditava, se Jesus fosse lá, ela ia viver. Aquele homem já foi ali com o tom da absoluta certeza do que Jesus podia fazer, porque o texto deixa muito claro, quando ele diz: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe, ou seja, um pai, sei lá, um pai de família, e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, a menina tinha acabado de falecer, mas vem, põe as tuas mãos e ela viverá. Ele tinha convicção. Será que algum de nós, irmão, trazendo esse exemplo para nós, será que algum de nós, se tivesse a tua filha, o teu filho, tinha chegado a óbito,
e você encontrasse com Jesus, será que você ia ter essa mesma fé? Será? Aquele homem, a gente percebe muito claro que o texto relata que aquele homem tinha absoluta certeza que Jesus ia ressuscitar a filha dele, porque o texto fala isso com muita clareza. Amém? E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos, seguiu ele e seus discípulos. E eis que uma mulher, aí já é outra história, no caminho, né, quando Jesus ia, né, era ressuscitar aquela menina, já encontrou uma outra situação, que o texto diz, e Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos, e eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegou por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, ela falava para ela mesma, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Aquela mulher, ela tinha certeza, se ela tocasse em Jesus, ela não precisava nela tocar no corpo de Jesus. Veja só o que é que o texto diz aqui, irmãos, olha só, preste atenção. Eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do ela tocou somente na roupa de Jesus, ela tocou só no vestido, ela talvez não chegou a tocar no corpo de Jesus, mas olha só, porque ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Outro exemplo de fé, aquela mulher tinha certeza, que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela já ficaria sã, ela já ficava sarada. Amém? Outro exemplo de fé. E Jesus, voltando-se, vendo-a, desde então, tem de bom ânimo, filha. Isso ele falando para ela. Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Em outras palavras, tua fé te sarou. Imediatamente a mulher ficou o que, irmãos? Ficou sã, ela ficou curada. Imediatamente aquela mulher ficou curada daquela sua enfermidade. Amém? E Jesus chegando à casa, isso já falando da menina que tinha falecido. E Jesus chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, aquele povo estava tudo ali meio que apavorado com a situação que estava acontecendo ali. E disse-lhe, retira-vos que a menina não está, olha só, não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E aquele pessoal não acreditaram. Jesus chegou ali e disse, olha, retiram, saiam daí, deixem comigo, que agora eu vou resolver. E eles ali simplesmente desprezaram o que Jesus falou. E eles disseram o quê? Fizeram foi rir de Jesus. Não acreditaram em Jesus. Amém? Verso de número 25. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, todo aquele lugar. Então, mais um exemplo de fé, mais um exemplo, a convicção de quem esse chefe e aquela mulher se dirigiu para Jesus, se dirigiu para ele. Elas tinham absoluta, eles depositou toda a confiança nele. E eu acredito que ali só foi concedido, tão somente ali, aquela obra, aquele milagre, porque eles acreditavam, eles tinham certeza absoluta em Jesus Cristo. Então, irmãos, mais um grande exemplo de fé. Amém?
mas um grande exemplo de fé. Vamos verificar outro exemplo de fé. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Outro exemplo de fé. Mateus 15, 21. Amém? Mateus 15, 21, a palavra do Senhor diz assim: e partindo Jesus dali, foi para Ais, parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas olha só o que é que acontece. Aquela mulher chegou desesperada para Jesus, pedindo a misericórdia de Jesus era ali expulsar. Eu acredito que era um demônio, né? Atormentada, era ajudar a sua filha ali, era fazer ali um milagre com a sua filha. Olha só, aí verso 23 ele diz assim: mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Vejamos que aquela mulher chegou desesperada, pedindo para Jesus ajudar ela a curar a filha dela ali, a expulsar alguma coisa, o demônio que estava ali com a filha dela. E Jesus simplesmente não deu ouvido para ela, fez de conta que não ouviu. Mas você pode imaginar, mas como pode? Jesus simplesmente não deu a mínima atenção para aquela mulher? Vamos analisar bem o texto, irmão. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos chegaram ao pé de Jesus e rogaram dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, despede, essa mulher está louca, essa mulher está desesperada, resolve isso aí, Jesus. Ela vem aí chamando a atenção do povo, ela vem gritando, despede logo, resolve logo esse negócio aí, Senhor. Aí veja só o que é que acontece. E ele respondeu e disse: eu não fui. Aquela mulher estava ouvindo o que Jesus falou, com certeza, pelo que o texto relata, dá para saber claramente que ela estava ouvindo. E ele respondeu e disse: eu não vim, eu não fui. Aliás, ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, aquela mulher continuou insistindo, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher continuou implorando, aquela mulher continuou insistindo, irmãos. Por que essa mulher continuou insistindo? Pela fé, pela convicção e a certeza que ela tinha, que se Jesus ouvisse ela e atendesse ela, com certeza ali ia ser obtido aquele milagre que a qual ela estava precisando. Amém? E ali, então rogou-lhe, aquela mulher rogou a Jesus e adorou, ali implorando pelo milagre de Jesus. Amém? E ele diz assim, verso número 27, e ele disse: sim. Não, ela responde, né? E ela disse: sim, Senhor, mas também, não, aliás, antes ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar no pão dos filhinhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela humildemente continuou pedindo a Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher continuou, irmãos, se humilhando diante de Jesus. Mas você pode pensar: mas como é que pode? Porque que Jesus imediatamente já não foi socorrendo aquela mulher, mas Jesus queria ver até onde que tamanha seria a fé daquela mulher. Jesus queria ver realmente o quanto realmente aquela mulher era a fé daquela mulher, ver se realmente aquela mulher estava acreditando nele, se realmente ela estava depositando a fé nele, a fé em Jesus. Amém?
se realmente Jesus não estava ali simplesmente menosprezando aquela mulher. Com certeza não. Jesus, em hipótese nenhuma, ele desprezava, fazia acepção de pessoa nenhuma. Mas aquela mulher, pela convicção, a certeza e a fé, que se Jesus ouvisse ela, atendesse ela ia obter aquele milagre que a qual ela estava precisando naquela hora. E Jesus ali, imediatamente, ele atendeu a ela. Quando ele diz aqui no verso de número 20, então respondeu Jesus, olha só o que Jesus respondeu para aquela mulher. Então Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, olha só, grande é a tua fé. Por que nós vejamos que Jesus falou isso para essa mulher? Porque aquela mulher, acreditando ela, tendo a convicção e a certeza, a fé em Jesus Cristo era tão grande, que ela insistiu, implorou, continuou se humilhando ali. E quando Jesus realmente ali viu a certeza, a convicção da fé daquela mulher, ele respondeu e disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para consigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sarada, ficou sã. Aquela menina sarou imediatamente, mas pela fé, pela sua fé. Amém? Verso de número, Mateus 20, 29. Vamos correr, irmão, que o tempo está 20, 29. Eu queria concluir, irmão, essa mensagem, que ela é muito importante. Outro exemplo aqui. Mateus 20, 29. Diz assim, e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calasse, e eles, porém, cada vez mais clamavam, mas dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha só, irmão, aqueles homens gritavam, eu imagino o desespero daqueles homens. Meu Deus, eu vou perder a oportunidade. Eu vou perder a oportunidade de falar com esse homem. Nós vamos perder, esse homem vai passando. E eles gritavam, desesperados. Dá para nós entender muito claro que aqueles homens desesperadamente gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqueles homens desesperadamente, e aqueles homens mandavam eles se calar, talvez algum até, fazia alguma coisa, chegava ali, duramente ali, mandando que eles se calassem. E eles imploravam ali, continuavam gritando e pedindo a misericórdia de Jesus. E eles ali gritavam, eles não desistiam. Isso é um ato de fé, irmão, de confiança. Eles permaneciam ali, era ali, insistindo na confiança. Enquanto eles não receberam o milagre, eles não deixaram de gritar, eles não deixaram de insistir. Muitas vezes nós desistimos fácil, irmão. Muitas vezes nós, no meio da caminhada, às vezes já estamos próximos de receber o milagre de Deus, e nós ali desistimos, fraquejamos, por falta de fé, por falta de acreditar, de confiança. E possamos ver nesses exemplos aqui, que essas pessoas, elas insistiam, elas continuavam, elas permaneciam, elas ficavam sempre ali, elas ficavam insistindo. Elas verdadeiramente ficavam ali, permaneciam ali na fé. E aqui continuando, o verso número 32, e Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faço? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles enxergaram, né? Logo eles viram, né? E ali eles seguiram Jesus. Eles enxergaram, né? Vieram a enxergar, e ali eles seguiram Jesus. Amém? E em ocasião sabemos até pessoas que recebem o milagre, mas infelizmente não quer seguir Jesus. Amém?
Então, podemos também verificar, queridos, bem rapidamente, alguns exemplos também de falta de fé. Mateus 8, volte aí para Mateus 8. Queria pedir perdão à igreja, mas eu queria concluir, amados, essa mensagem. Mateus 8, exemplos de pouca fé. Também sabemos que há exemplos de pouca fé. Mateus 8, 23, olha só. Mateus 8, 23 diz assim: e entrando ele no barco, Jesus e seus discípulos o seguiu. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Ele, Jesus, estava dormindo. E seu discípulo aproximou-se e despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis? Porque estão temendo? Porque vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Simplesmente ali, irmãos, aqueles homens, Jesus viu ali naqueles homens a falta de fé. Jesus estava dormindo, Jesus estava ali descansando, porque Jesus trabalhava 24 horas. Mas eu imagino ali que Jesus ali viu naqueles homens falta de fé neles, e acreditar. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava ali, e confiando em Jesus, eles poderiam acalmar aquela tempestade. Mas nós vejamos que Jesus disse, e falou claramente para eles: homens de pouca fé. Ou seja, aqueles homens andavam com Jesus, aqueles homens sabiam e a capacidade que eles poderiam ter, né, de repreender ali aquela tempestade, mas eles precisaram ter que acordar Jesus para que viesse fazer ali aquela tempestade acalmar. Outro exemplo, Mateus 14, 22. 14, 22. 14, 22. Fala aqui do exemplo de Pedro. Mateus 14, vamos para 14, 27. Para a gente resumir, amados. Mateus 14, 27. E Jesus, porém, lhe falou logo isso, quando Jesus vinha por cima das águas. Jesus, ali eles se assombraram com Jesus, porque ele vinha por cima das águas. Eles imaginavam ali que era, ali eles se assombraram. Quando eles viram Jesus vir por cima das águas, eles poderiam muito bem imaginar que só poderia ser Jesus, né? Mas olha aqui, e Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Isso quando eles viram Jesus, que eles começaram a se assombrar, que eles começaram a temer. E Jesus disse: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, ou seja, tenha calma, fique tranquilo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, ali Pedro, temeroso ainda, respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Olha que Pedro começou a andar. Ali Pedro já poderia ter pronto, era Jesus, pronto, não precisa mais de nada. Jesus mandou, ele ordenou: venha Pedro, por cima das águas. Precisa do que mais? Jesus me mandou. Pedro poderia, mas essa ordenança foi, ele me mandou. E olha só o que é que acontece. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Pedro começou a temer e começou a ir para o fundo. Começou a afundar. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de que, irmãos? De pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, Pedro? Foi eu que te chamei, foi eu que mandei tu vir sobre as águas. Por que tu duvida? Então tu não acredita, Pedro? Sou eu que mandei, sou eu que estou, foi eu que ordenei, foi eu que te falei. Não foi um qualquer, foi eu, Jesus, o Filho de Deus, que mandei que tu viesse andar por cima das águas. Por que tu duvidou, Pedro? Porque falta de fé, falta de acreditar. E olhe que Pedro conhecia Jesus, Pedro sabia, Pedro andava com Jesus. Mesmo assim, Pedro ali, infelizmente, ele
não demonstrou que realmente tinha fé. Outro exemplo, Mateus 21 e 18. Mateus 21, 18 diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome e avistou uma figueira perto do caminho e dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha e disse: nunca mais nasça folha de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu para eles e disse-lhe: em verdade vos digo que se tivesse fé e não duvidasse, não só farei o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dando um exemplo para aqueles homens acreditar e tiver fé. O que eu vejo Jesus dizendo aqui? Que se eles acreditassem, eles poderiam fazer coisas até maiores do que Jesus fez. Isso não quer dizer que eles eram melhor, mas Jesus é quem está falando. Vocês, se tiverem fé, vocês podem fazer coisas igual a essas, ou até maiores, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo da ocasião. Então, amados, para encerrar, nós podemos ver claramente, irmãos, que muitas vezes, literalmente na nossa vida, nós não alcançamos as coisas de Deus, infelizmente, por falta da confiança e da fé, por falta de acreditar verdadeiramente. Um exemplo de Marta e Maria, quando Lázaro tinha morrido. Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E aquelas mulheres, quando Jesus chegou depois de 4 dias: Senhor, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas aí Jesus, ele falou para aquelas mulheres que se elas acreditassem verdadeiramente, ele ressuscitaria. Vejamos que quando ele deu ordem, ele chegou para o discípulo e disse, quando ele disse: ide e expulse demônios, cure os enfermos e ressuscite os mortos. Jesus aqui, ele fez algo e deixou muito claro ali. Quando ele ressuscitou Lázaro, quando Jesus chegou ali, aqui em João 11 e 17, diz: chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, ou Lázaro já estava com 4 dias. E ali aquelas mulheres não acreditavam mais. Mas o que Jesus disse? Jesus chegou para ela e disse: olha, mulher, tem calma aí, vamos resolver essa situação. Quando ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Ou seja, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu posso fazer Lázaro reviver? E aqui, depois que Jesus tinha feito aquele milagre, no verso 40 ele diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, ou seja, eu não te falei? Isso Jesus já tinha ressuscitado, Lázaro já tinha ressuscitado. E ele mostrou ali para elas e disse: Jesus, não te hei, ou seja, não eu te falei, que se crês, verás a glória de Deus. Nós também veremos a glória de Deus. Vai depender da nossa fé. Então, amados, precisamos parar com essa a nossa falta de fé e crer que Deus, o Deus de ontem é o mesmo de hoje. O Deus o Jesus que fazia milagre naquela época é o mesmo de hoje. E por isso nós devemos continuar orando a Deus no nome de Jesus, para que nós possamos alcançar, pela a fé e a convicção e a certeza do Senhor que nós seguimos, que nós vamos conceder, as beneficências do Senhor Jesus. Amém?